Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Costa e Silva. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, morreu no passado dia 19 de maio num acidente de helicóptero no noroeste do país, depois de ter inaugurado uma barragem. Depois de horas de busca, foram encontrados os destroços do helicóptero e confirmou-se que não havia sobreviventes. Para além de Raisi, morreu no acidente o ministro dos Negócios Estrangeiros e mais 6 passageiros, num total de 9 mortos. Algo que imediatamente preocupou a comunidade internacional, logo que se soube do desaparecimento do helicóptero, foi qual a origem do acidente. Se tratava, por exemplo, de uma ação da Mossad ou então de alguma tribo ou grupo contestatária do regime, muito abundante, de uma zona complicada como o Azerbaijão Oriental, criaria, por certo, uma escalada no já muito débil e incerto contexto diplomático e militar nesta zona do Médio Oriente. Acresce que Raisi era cada vez mais impopular, tanto para a generalidade dos iranianos, excetuando, como é óbvio, os radicais, como dentro da própria máquina estatal do Irão, tendo por isso uma panóplia de pessoas, organizações e grupos com vontade e capazes de desencadear um atentado. Mas até ao momento é quase certo que se deveu de facto de um acidente devido ao mau tempo e ao intenso nevoeiro que se fazia sentir na região no momento do acidente. O facto de ser uma aeronave, um helicóptero antigo, era um Bell 212, a versão civil do famoso helicóptero militar UH-1N, muito utilizado na Guerra do Vietnã, fabricado entre 1968 e 1978 nos Estados Unidos, sem equipamento de navegação modernos e com uma manutenção muito superficial devido aos embargos que o Irão é alvo desde os anos 70, também contribuiu para que o helicóptero embatesse no cimo de uma montanha. Esta é, inclusive, a versão oficial do governo iraniano, agora chefiado pelo primeiro vice-presidente Mohamed Makber. Raisi, com 63 anos, no poder desde 2001, era um clérigo xiita que venceu as últimas eleições, sendo considerado um protegido do Ayatollah Ali Khamenei e um dos membros mais radicais do aparelho do Estado iraniano. Quando assumiu a presidência, intensificou em muito a repressão religiosa, o antagonismo ao Ocidente, assim como tentou reforçar a posição do Irão como potência regional no Golfo Pérsico e em todo o Médio Oriente. Foi por sua iniciativa e ordem que os Houthis do Iêmen começaram a ter apoio financeiro e militar de modo a destabilizar o trânsito marítimo no Golfo de Aden, e também foi, por certo, com seu aval, que o Hamas desencadeou os ataques de outubro a Israel, assim como o recente ataque ao território israelita. Ainda no passado mês de março, aqui no Realpolitik, publiquei um artigo chamado O que pretende o Irão, em que analiso toda a política externa de Raisi. Mas, neste momento, todos pensamos numa só coisa. O que virá a seguir? Quais as consequências da morte do presidente iraniano? A primeira, na minha opinião, é que haverá um período em que o Irão, sem liderança legitimada, as eleições têm que ser convocadas em 50 dias, diminuirá consideravelmente a sua ação, tanto em termos de influência, como em termos diplomáticos, assim como militares. O vice-presidente, agora presidente interino, não usará ações estratégicas e táticas, nem escaladas de nível de conflito em período de transição de poder. Nas próximas semanas, deve-se gerar uma forte luta pelo poder nos corredores dos palácios de Teherão. A ala conservadora, chefiada pelo Ayatollah Ali Khamenei, que tinha Raisi como o seu sucessor e assim o protegia de tudo e de todos, tentará manter
a sua posição de domínio do sistema. Por outro lado, a ala mais liberal, cada vez mais forte e reforçada, principalmente pelo crescente descontentamento da população em relação ao governo, pode aproveitar este fatídico acontecimento para se impor. Tendo ficado a ala conservadora mais débil, porque deixou de ter um sucessor natural, estando o Ayatollah Ali Khamenei cada vez mais débil, tem 85 anos, pode ser o momento certo para os mais liberais tomarem o poder. Mas todas estas manobras, que por certo acontecerão durante algum tempo, deixarão o Irão sem uma liderança clara, mais ocupado e preocupado com a política interna do que com a política externa. Este facto pode, de alguma forma, pelo menos, diminuir o apoio e assistência que o Irão dá aos proxies ou aos agentes para exercer a sua política de destabilização na região, como são os já referidos Houthis do Iémen e grupos como o Hamas, a Fatah e a Jihad Islâmica. Este enfraquecimento ou redução de apoio pode ser uma excelente oportunidade para países como Israel e mesmo organizações como a OTAN-NATO desencadearem ações que permitam a resolução de focos de tensão, como os reféns israelitas sob o poder do Hamas, a tensão no Líbano ou o domínio dos Houthis nas águas do Golfo de Aden. Mas para que isso tenha efeito, tem que ser feito rapidamente, de uma forma eficaz e empregando todos os meios possíveis para que não sejam apenas ações cosméticas, mas ações definitivas que restabeleçam a ordem e a paz de um modo duradouro nesta região. Mas a consequência mais profunda que pode advir da morte de Raisi é a definição do futuro político do Irão nos próximos anos e mesmo nas próximas décadas. Embora seja muito improvável a queda do regime dos Ayatollah, se a ala moderada conseguir vencer este confronto de poder, o próximo Ayatollah pode ser mais moderado, criando condições para uma crescente desradicalização do Irão e a sua aproximação a posições mais alinhadas com o Ocidente. O Ocidente pode aproveitar esta conjuntura para, por exemplo, reduzir as sanções do Irão, ter maior controle sobre o seu projeto nuclear, iniciar o comércio, em especial do petróleo, o que faria baixar em muito o preço do crude, devido às imensas reservas do Irão, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, como reduzir a tensão política e militar na zona, o enfraquecimento de grupos terroristas e a normalização do trânsito marítimo no mar Arábico e logo a baixa dos preços de transporte de mercadorias do Oriente para o Ocidente e vice-versa. Relembro que, embora seja o povo a eleger o presidente, é o Ayatollah que faz a triagem dos candidatos à presidência. Com o atual regime, essa triagem tem excluído sempre os candidatos mais moderados, dando total domínio à ala conservadora. No entanto, neste momento, sem sucessor direto e sabendo que a impopularidade do regime está em crescendo, talvez o Ayatollah, o atual Ayatollah, permita a entrada de candidatos mais conservadores na luta. Nas eleições de 2021, verificaram-se os maiores níveis de abstenção eleitoral da história do Irão, porque o que distinguia os candidatos era quase nada em termos de políticas e ideologias, e todos sabiam que Raisi era o favorito do Ayatollah Ali Khamenei. De facto, o povo iraniano tem-se mostrado cada vez mais descontente e cada vez com menos medo das forças do regime, como demonstraram as manifestações de 2023, a quando da morte de Mahsa Amini
às mãos da polícia religiosa pelo uso incorreto do jibab, o lenço que as mulheres são obrigadas a usar em público em alguns países islâmicos. Por outro lado, se a ala conservadora sair vencedora deste período, podemos antever a continuidade da atual política iraniana, ou mesmo até o seu endurecimento, prevendo-se assim mais alguns anos de pressão, instabilidade e insegurança na região, com os resultados inversos aos que referi em relação a uma possível vitória da ala moderada. Claro e óbvio que em todo este contexto não podemos esquecer um ator central e fundamental em todo o jogo político no Irão. Os superpoderosos e omnipresentes serviços de informação e segurança, serviços secretos do Irão, ainda hoje conhecidos pelo seu antigo nome, a SAVAK, com o atual nome oficial de VEVAK, Ministério da Inteligência e da Segurança Nacional. Com um poder enorme, infiltrados em todas as áreas e níveis da administração do Irão, altamente eficientes e impiedosos, são literalmente um Estado dentro do Estado. Ora, de facto, neste momento, não há consenso se a SAVAK tende mais para o lado moderado ou mais para o lado radical. Acho que nem mesmo eles sabem. Uma transição para uma postura mais moderada traria vantagens para a SAVAK, com a possibilidade de cooperação, a diminuição das ameaças, em especial do seu arqui-inimigo, a Mossad, assim como a possibilidade de modernização e evolução. Embora com operacionais humanos de excelência, falta à SAVAK meios, dos mais elementares como sistemas de comunicação até aos mais avançados como dispositivos de vigilância, o que tem provocado sucessivas derrotas dos serviços, desde sabotagens a centrais de enriquecimento de urânio, até furtos de documentos altamente secretos e a eliminação contínua de altos dirigentes iranianos, como aconteceu no passado mês de março, em Damasco, na Síria, com ataque ao consulado-geral iraniano, que matou o general Ali Reza Zadi, comandante da Guarda Revolucionária e um dos militares mais influentes do Irão. Por outro lado, se a SAVAK apoiar a ala mais conservadora, manterá a sua estrutura, o seu poder, a sua influência interna, embora claramente perca cada vez mais operacionalidade. Mas a posição da SAVAK é uma incógnita, sendo que muito possivelmente do seu apoio a uma ala ou a outra dependerá a definição do vencedor. Mas se a ala conservadora vencer, se por um lado podemos contar com a continuidade das ações de destabilização externas do Irão, podemos contar também, com certeza, com a crescente contestação interna ao regime, logo a uma maior tensão interna, o que logicamente conduzirá a uma diminuição da tensão externa. Desta forma, o desaparecimento de Abraham Raisi, em termos de realpolitik, é sempre, e desculpem-me, uma boa notícia. Porque, em primeiro lugar, e com efeitos imediatos, provocará uma diminuição das ações do Irão no exterior e a médio e a longo prazo diminuirá o poder de influência e de ação do Irão em termos de política externa. Falta saber se a comunidade internacional, em especial o Ocidente alargado, e muito em específico os Estados Unidos da América e a União Europeia, saberão tirar partido deste presente do destino e empreender, em tempo útil, ações diplomáticas, militares e de intelligence que condicionem, de facto, o futuro da política externa do Irão. Falta também saber qual a reação, influência e pressão que os dois maiores aliados do Irão, a China e a Rússia, exercerão em todo este processo, sabendo que ambas têm muito mais a ganhar com a manutenção
da ala conservadora do que com a ala moderada. Neste momento, só podemos dizer os dados estão lançados. Veremos depois qual será o resultado e as consequências desses resultados e como todos os atores internacionais se comportarão em relação a esses resultados. Resta-nos ter, neste momento, o que na Realpolitik é uma das mais valiosas virtudes: paciência. O texto integral deste vídeo está disponível no site da Realpolitik, assim como outros textos, informações e serviços. Passem por lá e façam uma visita no que fazemos em termos de inteligência estratégica. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.